estudantes do nono ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática, onde estamos aprendendo a resolver equações do segundo grau por alguns processos. E hoje o nosso processo é o processo geométrico de algarismo. Vamos conhecer essa figurinha? Vamos lá? Objetivo, então, resolver equações do segundo grau usando esse processo de completar quadrados do grego algarismo. Nós já vamos saber quem é esse carinha, ok? Olha lá, ó. Será que é possível usar o método de completar quadrados para resolver equações do segundo grau? Bom, se eu acabei de falar que nós vamos fazer por esse método, é de certo, é porque dá, né? Dá sim, nós vamos ver esse processo agora, tá bom? Já vimos que equações que representam trinômios quadrados perfeitos podem ser resolvidos fatorando o trinômio e daí resolvendo a equação no primeiro grau. Vejamos como resolver equações que não representam trinômios quadrados perfeitos, mas, presta atenção nesse mas, que podem completar o quadrado e transformá-lo em um trinômio. Então, nós vamos usar umas mágicas matemáticas aí, tá bom? Que na verdade não é mágica, são algumas ferramentas bem práticas que é bom a gente guardar na memória para poder resolver quando se deparar com uma equação desse formato. Então, vamos direto para a equação. Vamos resolver essa equação aqui, ó, x² mais 6x mais 8 igual a zero. Então, lembrando, o que é resolver uma equação? É você buscar o número que você troca no lugar da letrinha e satisfaz aquela igualdade, ou seja, torna essa igualdade verdadeira, ou seja, toda essa conta aqui dá zero, ok? É isso que é resolver uma equação. Então, mas antes de resolver, vamos completar o quadrado na expressão x² mais 6x. Então, nós vamos primeiro reescrever essa expressão de forma que possamos encontrar um quadrado e dois retângulos. Então, aqui, ó, x² é como se fosse a área de um quadradinho de lado x por x ao², ok? E daí eu vou escrever como duas vezes, por causa daquela forma original do trinômio. Lembram? A² mais 2ab mais b². Então, o quadrado do primeiro termo eu já tenho. Então, o segundo precisa ser duas vezes o primeiro pelo segundo. Então, por isso que a gente transforma esse 6x em duas vezes alguma coisa. Então, nesse caso, duas vezes 3x. Então, aqui é como se eu tivesse dois retângulos, tá bom? De medidas 3 por x, ok? Beleza. E daí, agora vamos ver a ideia geométrica, então, com o desenho, que daí fica bem mais claro pra gente. Então, eu tenho um quadrado de lado x e dois retângulos de lados 3 por x, ó. 3 por x, 3 por x. E tá aqui os elementos, ó. E o que a gente precisa? Completar este quadrado para poder fatorar essa expressão, tá bom? Então, como é que vai ficar? Eu preciso saber quem que eu coloco ali naquele espacinho para que feche um quadrado. Então, olha aqui, ó, se essa medida é x e essa aqui é 3, então vai ser um quadradinho 3, aqui em cima também é 3, ó, 3 por 3. Afinal, se é um quadrado, tem que ter as medidas iguais, né? Então, é um quadradinho de lado 3. Se o lado é 3, a área é 3², que é 9, tá bom? Então, olha lá, ó, aí fechou o nosso quadrado. Então, o termo que falta é o 3². Então, se eu somar 3² ou 9 naquela expressão, eu vou ter um trinômio quadrado perfeito. Olha lá, ó, x² mais 6x mais 9 era aquela expressão lá que nós somamos o 3² e daí obtemos um trinômio que a gente pode fatorar, onde o primeiro termo é x e o segundo termo é 3, ok? Tá, mas isso não é bem o que a gente tinha no começo, era? Não, mas nós vamos usar isso. Nós vamos adaptar a equação que nós temos que resolver, tentando transformar ela nesse trinômio, tá bom? Então, olha aqui, ó, eu tenho x² mais 6x mais 8, ok? A expressão que eu completei o quadrado foi a expressão x² mais 6x. Então, repare que eu não usei esse 8. Então, o que eu vou fazer com esse 8? Vou passar ele para o segundo membro. Ou seja, vou diminuir 8 em ambos os membros da equação, tá bom? Então, olha lá, ó, passei ele para o outro lado. E agora, o que eu vou fazer?
é agora que a gente usa a artimanha matemática. O trinômio quadrado perfeito tinha que ter um 9, não tinha? Para poder fatorar? Tinha. Então, eu vou fazer aparecer esse 9. Eu vou somar 9 aqui. Só que como é uma equação, lembra que a equação é aquela história da balança? Tudo que você faz de um lado, você tem que fazer do outro também. Senão essa igualdade essa igualdade se torna falsa, né? Então, se eu somei 9 no primeiro membro, eu vou somar 9 no segundo também e tá tudo certo. A igualdade se mantém. Repare nisso, os números eles mudam, mas a igualdade se mantém verdadeira, tá bom? Então, ó, somei 9, por quê? Que é o número que estava faltando para esse carinha virar um trinômio. E tenho que somar 9 do outro lado também, beleza? Somado 9, eu tenho um trinômio aqui, ó, que fatorado é x mais 3 ao quadrado, ok? E aqui eu faço a continha, ó, 9 menos 8 dá 1. Então, repare que a minha equação do segundo grau, ela se transformou nisso aqui, ó. Isso aqui é muito fácil para a gente resolver. Reparem que eu não tenho zero aqui, um produto que dá zero. Mas eu posso elevar a meio ambos os membros. O que significa elevar a meio? É você extrair a raiz quadrada dos dois lados. Se você extrair a raiz quadrada desse lado, a raiz quadrada de uma potência quadrada, uma anula a outra. Sobra só o que está dentro dos parênteses, ó. Tá vendo? E do outro lado vai aparecer a raiz. Só que como eu estou dentro de uma equação, dá certo tanto a resposta positiva, quando eu extraio a raiz, quanto a negativa, certo? Então, por isso esse mais e menos a raiz. Não é mais ou menos do português, que é uma coisa que você está lá ali, não está muito certo. Mais e menos da matemática é que dá certo as duas opções, tanto a positiva quanto a negativa, tá bom? Raiz quadrada de 1 é 1. Então, significa que x mais 3 é igual mais ou menos 1. E agora você pode resolver, você tem uma equação do primeiro grau. Letra para um lado, número para o outro. Então, nós vamos resolver, só que eu vou ter duas resoluções, porque eu preciso encontrar a resposta com o mais e preciso encontrar a resposta utilizando menos, porque vai dar certo as duas respostas, tá bom? Então, utilizando mais, x mais 3 igual a 1, mais 3 eu passo para o outro lado subtraindo, ou subtrai 3 em ambos os membros, tá bom? 1 menos 3 é menos 2, então a primeira solução que nós encontramos, x igual a menos 2. E quando é igual a menos 1, passo subtraindo, x igual a menos 4. Eu encontrei as duas respostas, as duas soluções para a equação do segundo grau que nos foi dada. Menos 2 e menos 4. Olha que método interessante, né, gente? Falando em método interessante, é isso que eu quero que você utilize agora. Então, ele te deu uma equação e está perguntando qual é a solução. Então, assim, é um trinômio quadrado perfeito? Já vou te contar que não é, tá? Não é. Então, não dá para fatorar de cara. De cara. Mas você pode passar esse menos 12 para o segundo membro e olhar para esses dois termos e ver o que você poderia somar aqui que iria transformar essa expressão em um trinômio e daí você pode resolver da forma que a gente resolveu anteriormente. Eu vou dar um tempo para você pensar e já volto.
E daí, conseguiu? Vamos lá, é um processo de ideias que tem que ser colocadas em práticas para que a gente possa chegar no final na resposta. Então, vamos lá. Analisando aqui, assim, do jeito que está, não é um trinômio quadrado perfeito, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou comparar com a expressão original, ó. Eu passei o menos 12 mais 12 para o outro lado. E eu vou tentar descobrir que número que eu teria que somar para que ele realmente fosse um trinômio. Então, olha aqui, ó. Comparando com a expressão original, com o trinômio quadrado perfeito original, o x é o a. Quer dizer, o a é o x, né? O primeiro termo é x. Então, aqui no meio eu tenho que ter o 4x como 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, é 2 vezes um pelo outro. Eu já descobri que o primeiro é x. Então, significa que o segundo termo tem que ser o 2. Então, aqui eu teria que somar o b ao quadrado. Se eu descobrir que o b é 2, então eu tenho que somar 2 ao quadrado. Ou seja, eu preciso somar 4. Mas agora eu estou trabalhando com uma equação. Eu não posso somar simplesmente em um membro, porque a igualdade não se mantém. A menos que você faça essa mesma operação nos 2 membros, tá? Da equação. Então, por isso que eu somei 2 ao quadrado aqui e 2 ao quadrado no segundo membro. Feito isso, x ao quadrado menos 4x mais 4, agora sim é um trinômio quadrado perfeito. E aqui desse segundo membro, você resolve o número que apareceu. 12 mais 4, 16. E agora a gente fatora o trinômio que nós fizemos aparecer. Ele vai ser x menos 2. Tá? O primeiro termo é x, o segundo termo é 2. Igual a 16. Pronto. Feito essa mudança, a gente na verdade pegou essa equação e reescreveu. A gente escreveu ela de outra forma, mantendo essa igualdade verdadeira. Todos os passos que fomos fazendo manteve a igualdade, ok? E daí agora o que a gente faz? Eleva meio dos dois lados. Na prática, extrai a raiz quadrada em ambos os membros. Mas na prática ainda, passa o quadrado na forma de raiz quadrada, ok? São operações inversas, né? E lembrando que dá certo quando você extrai a raiz, tanto a resposta positiva quanto a negativa. Então, eu vou ter x menos 2 igual mais e menos 4, porque 4 é a raiz quadrada de 16. Quase acabamos. Agora é só resolver. Primeira vez com um sinal, segunda vez com outro sinal. Então, com o sinal de mais, eu tenho essa expressão. Menos 2 passa para o outro lado, mais 2, x igual a 6. E com o menos passa mais, devo 4 e tenho 2, estou devendo 2. Então, as duas respostas que eu tenho, x igual a 6, x igual a menos 2. Esses dois números são solução dessa equação do segundo grau que nos foi proposta, ok? Você pode, inclusive, verificar. Testa o 6 primeiro e depois testa o menos 2. Você vai verificar que dá o que ela diz que dá. No caso da original, né, vai dar 0. Se você usar ela nesse formato, resulta em 16. Tá bom? Entendeu? Tá bom, então se você entendeu, eu tenho uma segunda para você. Não vou dar muita dica, não. Qual é a solução dessa equação? Ó, já vou avisando que do jeito que tá, não é um trinômio. Mas, né, você pode conseguir transformar aí, não pode? Então tá bom, registra, faz um pouquinho de conta, que eu já volto pra gente corrigir.
E essa, conseguiu mexer um pouquinho? Vamos lá então. A gente se depara com essa equação do segundo grau e ela não é um trinômio. Por quê? Quadrado do primeiro termo. Então, o primeiro termo seria x. Aqui tinha que ter 2 vezes o primeiro pelo segundo. O 10 eu posso escrever como 2 vezes 5 vezes x. Se o x já é o primeiro termo, o 5 seria o segundo, certo? Então, aqui eu teria que ter um 25. Um 21 não me ajuda muito, né? Tinha que ter o 25. Então, é isso que nós vamos fazer, ó. Nós vamos mexer, ó. Se eu quero ter um 25 aqui, eu vou somar esse 25. Então, esse 21, ele não me interessa. Eu jogo ele para o outro lado, ok? Aí, nós somamos o 5 ao quadrado, que é o que eu quero, em ambos os membros. O que nós temos? X ao quadrado mais 10x mais 25, que é igual a menos 21 com mais 25, vai dar 4, ok? Aqui é 10, ignorem esse 4, 10, ó, 10, tá bom? E daí, escrevendo na forma fatorada essa expressão, o primeiro termo é x e o segundo é 5. E repare que é o quadrado da soma, ó, por isso que fica um mais aqui no meio. Então, eu tenho x mais 5 igual ao quadrado igual a 4. Olha como ficou tranquilo agora. Agora, você vai pegar esse quadrado e passa ele para o outro lado na forma de raiz quadrada, ok? Então, vamos lá. Passou raiz quadrada, lembra que dá certo as duas respostas, tá? Um parênteses aqui. Raiz quadrada de 4 é 2. Acabou. Mas, por essa raiz estar embutida numa equação do segundo grau e as soluções nós elevamos ao quadrado, vai dar certo a resposta tanto positiva quanto negativa, tá bom? Então, raiz quadrada de 4 é 2, isso ninguém muda, mas aqui no caso dá certo as duas, tá bom? Então, mais e menos 2. E daí agora resolve, né? Com o mais e com o menos. Então, x mais 5 igual a 2, o 5 passa subtraindo, solução x igual a menos 3. E quando a resposta é negativa, passo mais 5 diminuindo, devo 2, devo 5, devo 7. Então, as duas soluções dessa equação são menos 3 e menos 7. São os dois números que satisfazem a nossa equação, ok? Tá compreendendo melhor o processo? Então, tá bom. Fico bem feliz com isso. Então, agora com vocês. Solução dessa equação aqui. Como é que faz? Responde aí que eu já volto.
Essa agora ficou mais tranquila para você, né? Olha lá, quero transformar num trinômio, porque assim não é. Quadrado do primeiro, x. 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, o segundo teria que ser 1, ok? Então, aqui eu teria que ter 1 ao quadrado. Então, é isso que nós vamos fazer, ó. Passo o menos 3 para o outro lado e eu faço aparecer esse 1 ao quadrado. Então, aqui, ó, somando 1 ao quadrado, eu tenho o trinômio. No segundo membro, 3 mais 1, 4. Fatorando, x mais 1, né? X é o primeiro termo, 1 é o segundo, ao quadrado igual a 4. Esse quadrado passa para o outro lado, raiz quadrada de 4, mais e menos 2 dá certo. A resposta positiva, o 1 passa diminuindo, 2 menos 1, 1. Resposta negativa, o 1 passa diminuindo, menos 3. Então, as duas soluções dessa equação são 1 e menos 3, ok? Então, nessa aula nós vimos como identificar uma equação e como que ela pode ser representada por um trinômio. A gente faz uma mágica ali para a coisa acontecer. E daí nós conseguimos resolver esse tipo de equação. Espero que vocês tenham entendido, compreendido e gostado. Nos vemos na próxima aula. Até mais!